Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, Deus de promessas, Deus de milagre, aquele que é o caminho no deserto, luz na escuridão. É diante dele que nós estamos, é diante dele que nós nos prostramos, é a ele que adoramos, a ele o nosso culto nessa noite, e que você seja realmente esse que apresenta o seu culto a ele, não apenas um espectador, não apenas alguém que está assistindo aí pelas redes sociais ou assistindo aqui, mas que você seja aquele que o Senhor procura, verdadeiro adorador, aquele que o adora em espírito e em verdade. É isso que a palavra do Senhor diz, que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por isso, mais uma vez, em nome da IBN Pinhais, eu quero dar o bem-vindo a todos, dizer da alegria do nosso coração de poder juntos, mais uma vez nessa noite, celebrarmos ao Senhor, declararmos a grandeza do nosso Deus, os feitos maravilhosos, como foi lido no início, cantarmos como Miriam cantou, declarando os feitos do Senhor. Ele é aquele que destruiu o cavalo e o cavaleiro que nos perseguia e nos fez mais que vencedores sobre todas as coisas. Por isso vocês são bem-vindos neste lugar. Não temos o costume de pedir para se colocar de pé, falar o nome, porque algumas pessoas ficam constrangidas, mas sinta-se à vontade. Este é o seu lugar, é a casa do Pai, e você que está nos acompanhando, você possa realmente compartilhar, como foi já ministrado aqui, falado 2 vezes, para que outras pessoas também possam receber uma palavra nos seus corações, possam louvar ao Senhor, possam bendizê-lo juntamente conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias, no Salmo de número 78, Salmo de número 78, vamos ler apenas o versículo 9. Acho legal quando você passa a semana toda meditando num texto, quando chega na última hora, o Espírito Santo vem e diz: não é esse não, é outro. E transforma todas as coisas, e eu tenho certeza que não é à toa. Então que o Espírito Santo, obrigado querido, que o Espírito Santo possa falar poderosamente aos nossos corações essa noite, através desse texto. Eu queria falar com os irmãos nessa noite sobre guerreiros desleais. Uma classe de guerreiros que são reprovados diante de Deus, que apesar de receber tudo de Deus, no momento da batalha, no momento da fornalha, no momento em que o fogo esquenta, no momento em que as circunstâncias são adversas, eles fogem do propósito, eles abandonam o campo de batalha, eles não se mantêm fiéis diante do Senhor, aquele que os escolheu, aquele que os equipou, aquele que os fez mais que vencedores. Esse texto há muito que fala fortemente ao meu coração. E hoje, quando me detive para colocar em ordem aquilo que vinha meditando durante a semana, o Espírito Santo me levou a esse texto e falou muito forte ao meu coração, e eu peço graça do Senhor para conseguir transmitir a cada um de vocês nessa noite aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, e que saiamos daqui impactados mesmo pela fidelidade do Senhor, pela graça, mas também pela justiça que o Senhor faz, para que nós não nos esqueçamos que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessa, mas é um Deus que não volta atrás, é um Deus em cuja mão estão as nossas vidas e todos os nossos caminhos, é um Deus que cumpre a sua promessa, mas que jamais deu nenhuma promessa sem que houvesse um sim, sem que houvesse uma condição, e depende de nós. Os céus esperam um posicionamento nosso, para responder e para fazer cumprir aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Desde o início, quando ele fala com Abraão, esqueci do texto não, querido, já eu leio. Quando ele fala com Abraão,
Ele disse: olha, Abraão, eu escolhi você para que você possa ensinar para os seus filhos, para que eles se mantenham nos meus caminhos, para que eu possa fazer vir sobre eles aquilo que eu prometi a você. Deus estava dizendo: a minha promessa está condicionada à obediência de vocês. Nós precisamos entender isso, queridos, porque muitas pessoas, para fazer com que os outros se sintam bem, para fazer com que a igreja muitas vezes se sinta bem, vem colocando ênfase tão somente nas promessas de Deus. Você tem promessa, quem tem promessa não morre, pode ficar tranquilo, Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Queridos, tem uma vírgula, temos que ver em todo o tempo as promessas de Deus com um grão de sal, um grano sales, porque todas as promessas de Deus, elas são condicionadas à nossa obediência, à nossa manutenção dentro dos princípios dele, dentro do propósito dele, para que ele possa cumprir. Ele certamente vai esperar que você e eu nos mantenhamos fiéis. E no texto de hoje nós vamos ver algo em relação a isso que aconteceu com a tribo de Efraim. Diz assim o versículo 9 do Salmo de número 78, um salmo da família de Asaf, o cantor de Israel, um dos cantores. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Amém? Vamos ler só esses 3 versículos, e mais uma vez eu queria que você, se puder, feche seus olhos, vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti. Que privilégio é poder nessa noite compartilharmos a Tua palavra, celebrarmos ao Senhor como temos celebrado, adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade, termos a liberdade de adentrarmos diante da Tua presença com ousadia, e podermos face a face contigo, ouvir a Tua voz, ministrar diante de Ti, abrir, derramar o nosso coração na Tua presença. Por isso clamamos nessa noite, Pai, fala aos nossos corações, fala-nos poderosamente, Deus, que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, que ninguém, Senhor, saia dessa ministração da mesma forma que começamos, mas que sejamos transformados, que sejamos, Senhor, que estejamos atentos, que sejamos chamados à atenção pela Tua palavra nessa noite, para que venhamos, Senhor, a manter as nossas vidas alinhadas na Tua palavra, nos Teus caminhos, para que possamos assim recebermos do Senhor tudo aquilo que o Senhor prometeu, se não houvermos desanimados, conforme a Tua palavra declara, Pai. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração, a vida de cada um que nos escuta nessa noite, ou que vier a nos escutar nessa palavra, Senhor. Nós clamamos, fala-nos, porque muito além daquilo que eu posso falar aos ouvidos, eu sei que o Senhor pode falar ao coração. É o Senhor quem sabe quais são as batalhas que cada um tem travado, meu Deus. É o Senhor quem sabe cada uma das ferramentas, Senhor, da armadura que cada um tem recebido da Tua parte. E nessa noite eu clamo para que o Senhor possa falar, para que não sejamos, Senhor, guerreiros desleais na Tua presença, mas que possamos manter firme as nossas posições, o nosso posicionamento diante do Senhor, que sejamos, Senhor, como os valentes de Davi, que não arredam o pé, Senhor, mas que mantenha a sua posição na sua eira de trigo, e defende, Senhor, o seu campo de lentilha, fazendo com que as suas famílias, a sua casa, aqueles que estão ao seu redor, sejam poupados, Senhor, no tempo de dificuldade, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos. É interessante que esse texto do Salmo de número 78, ele é um poema que foi feito por alguém da família de Asaf, que eram os responsáveis pelos cânticos no tabernáculo. E dado momento, o Senhor vem sobre a vida de um daqueles homens
e o instiga para que ele possa escrever algumas coisas que Israel precisava se lembrar. E então ele começa a falar dizendo: eu quero ensinar para vocês, eu quero falar para vocês, porque foi isso que o Senhor nos ensinou, que nós falássemos para os nossos filhos tudo aquilo que o Senhor fez, para que eles não se esqueçam, para que eles não venham se desviar do Senhor. E então ele começa a retratar. É lindo. Se nós lêssemos apenas esse salmo aqui nessa noite, já seria suficiente para sermos edificados, para sermos realmente ministrados pelo Espírito Santo e termos o nosso coração alicerçado numa palavra que pode mudar a nossa vida. Ele vem falando então para que nós possamos nos lembrar do que o Senhor fez. E no meio de todas as lembranças que ele vem fazendo, ele relembra uma trajetória de uma das tribos do povo de Israel, a tribo de Efraim. E é interessante porque a tribo de Efraim, ela é uma tribo que foi constituída de uma forma, eu não vou dizer ímpar, porque não foi apenas Efraim que foi constituída assim, mas foi Efraim e Manassés. Mas ele fala especificamente de Efraim, porque Efraim foi uma das tribos mais poderosas do reinado de Israel. Quando o reinado separou, a tribo do norte, que ficou Israel, a tribo de Efraim era a mais forte. E então ele vem falando o que aconteceu com aqueles homens. E antes de falar o que aconteceu e antes de tratar especificamente a respeito disso, eu queria lembrar aos irmãos um pouco, sei que os irmãos conhecem, que são ávidos na leitura da palavra, mas mesmo assim eu quero lembrá-los de como é que Efraim entrou para ser uma tribo de Israel. Porque Efraim não era filho de Israel. Efraim não tinha direito de ser tribo de Israel, de ser chamado filho de Israel. Essa terminologia, filho de Israel, é uma terminologia usada no Antigo Testamento para determinar o povo de Deus. Ele tem um simbolismo muito forte, já ministrei para os irmãos aqui a respeito disso. Então, Efraim e Manassés, eles eram netos de Israel, ou seja, de Jacó. Mas quando chegou na época de Jacó morrer, estando ele no Egito, levado ali por seu filho José, o qual ele o tivera por morto por quase 17 anos, e agora, próximo da sua morte, ele chama o seu filho e diz: olha, eu estou próximo a partir para os caminhos dos meus antepassados, eu queria que você trouxesse aqui os seus filhos, para que eu pudesse abençoá-los. E então José traz diante dele, ou diante de Jacó, os filhos que Deus havia dado ali no Egito, e ele traz Manassés, que era o filho mais velho, e Efraim, que era o filho mais novo. E agora, para exemplificar a forma como a graça de Deus se manifesta para as nossas vidas, Deus faz algo extraordinário. É interessante que Deus já havia feito o mesmo com Jacó. Não vamos entrar nesse pormenor, senão a gente não termina a noite aqui falando a respeito disso. Mas Jacó era um trapaceiro, um usurpador. O próprio nome já dizia quem ele era. Enganava, ludibriava, tentava por força do seu próprio braço conseguir aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mas Deus o abençoou e Deus o escolheu em detrimento do seu irmão, ou em prejuízo de seu irmão Esaú. Jacó experimentou o que é alguém que não merece receber a dádiva do Senhor, receber a proteção do Senhor, receber a bondade do Senhor. Agora, próximo da sua morte, ele pede para que José traga os seus filhos, e José os traz, coloca o seu filho Manassés do seu lado esquerdo, próximo à mão direita de Jacó, coloca o seu filho Efraim, que era o segundo filho,
na sua mão direita, próximo à mão de esquerda de Jacó, para que Jacó pudesse impor as mãos, porque a mão direita era a mão que ministrava a bênção sobre o primogênito, ou as melhores bênçãos, era por onde a bênção começava. E a palavra do Senhor diz que naquele momento em que Jacó foi ministrar aquela bênção, ele cruzou as mãos, colocou a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, e colocou a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Pelo texto dá a impressão de que José estava com os olhos fechados, como nós fazemos hoje, mas que de repente ele abre os olhos enquanto Jacó estava orando, estava ali ministrando a bênção do Senhor, e ele percebe que as mãos do seu pai estavam trocadas, que a mão direita, a mão da bênção, a mão que trazia a bênção maior, da primogenitura, estava sobre a cabeça do seu filho, que não merecia aquilo, seu filho que era o segundo filho, que herdaria juntamente com os demais filhos, o filho, dentro do princípio lá de Israel, naquela época, o filho primogênito ganhava 50% de toda a herança do pai. Mas não era só isso, as melhores bênçãos eram proferidas para o filho mais velho. E aí José tenta, à força, mudar a mão de Jacó, e diz: não, meu pai, não é Efraim que merece a bênção. Estou parafraseando sobre o texto. Quem merece a bênção, quem é o primogênito é Manassés. Coloca a tua mão direita sobre a cabeça de Manassés, porque é ele que é o merecedor por direito da bênção da primogenitura. Eu acho muito interessante. Jacó, diz a palavra que já não enxergava direito com os seus olhos físicos, mas sabia exatamente o que estava fazendo com os seus olhos espirituais. E ele dá uma fala para José. Ele diz: eu sei, meu filho. Ele diz: eu sei, meu filho, eu sei. Eu sei que esse aqui não merece a bênção. Ele não tinha, creio eu, noção do que estava fazendo, mas ele estava externando exatamente o que a graça de Deus faz com as nossas vidas, fazendo filho aquele que não é filho, e fazendo herdeiro das bênçãos aquele que não tinha direito. Então Jacó ministra todas as bênçãos e declara de José: a partir de hoje esses filhos não são mais seus, eles são meus filhos. Hoje eu os tomo por filhos. Eles serão chamados pelo meu nome. Os próximos filhos que nascerem, meu filho, serão seus, mas esses dois são meus. Quando eles forem receber a herança, quando Deus cumprir a promessa, e eles forem receber tudo aquilo que o Senhor prometeu, com mão levantada para Abraão, para Isaque, eles serão chamados, não como os outros, mas eles serão chamados como meus filhos. E ele disse mais, ele disse: quando o povo de Israel quiser falar a respeito de alguém abençoado, a respeito de alguém que teve a sua sorte mudada, estou parafraseando sobre o texto diz: quando alguém em Israel quiser abençoar a outrem, dirá que o Senhor faça com você como fez a Efraim e a Manassés. Tão grande era o favor do Senhor derramado sobre aqueles dois homens, que se tornariam duas tribos, que se tornariam guerreiros valentes. Eu nunca tinha percebido, mas ao que tudo indica, pelo que o cantor declara no seu poema, Deus estava ali escolhendo
a tribo de Efraim para fazer cumprir o propósito dele, para dar seguimento a todos os propósitos deles. Eu já ministrei a vocês aqui a respeito da escolha de Saul, e de que Deus queria firmar o trono de Saul perpetuamente, como o fez com Davi, mas que pela desobediência de Saul, Samuel vem e diz: olha, Deus rasgou hoje de você o seu reino. Se você tivesse obedecido, Deus estabeleceria uma aliança eterna com você, mas você desobedeceu, você achou que era melhor sacrificar do que obedecer. Também aqui Deus estava escolhendo a tribo de Efraim, tanto que quando o povo de Israel entra na terra prometida, e a arca da aliança é levada para a terra prometida, a arca da aliança é levada para Siló. Siló era na região de Efraim, e a arca fica na região de Efraim, nos territórios de Efraim, até quando Deus muda a sua proposta e decide escolher a tribo de Judá para dar seguimento àquilo que ele havia proposto. E por que Deus fez isso? Por causa da infidelidade de Efraim. Se você olhar a palavra do Senhor, ele vai dizer aqui no próprio capítulo ainda, no Salmo 78, só para que talvez isso seja novo para você, como é para mim, mas, versículo 67, ele diz: também rejeitou as tendas de José, e não escolheu Efraim. Veja que ele está dizendo que a lógica, pelo que Deus estava fazendo até ali, era escolher Efraim para dele vir o Messias. E o texto diz que agora o Senhor rejeitou as tendas de José, ou seja, os herdeiros de José, que no caso era Manassés e Efraim, e não escolheu a tribo de Efraim, ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou, construiu o seu santuário como as alturas, como a terra, e firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança, e de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Havia, segundo o que nós vemos aqui, um propósito de Efraim ser firmada dessa forma. Mas algo aconteceu, e o que foi que aconteceu? Como uma das tribos mais fortes que tinha, Efraim, quando da decisão de tomar posse da terra prometida, ele não se firmou, a tribo de Efraim não se firmou no propósito de Deus, para ajudar os seus irmãos, para manter a fidelidade ao Senhor, para serem fiéis àquilo que Deus havia requerido deles. E o escritor então diz que os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Se você for fazer uma pesquisa em relação a isso, principalmente nos volumes de Champlin, da Bíblia, versículo por versículo, você vai perceber que ele vai colocar ali algumas das circunstâncias em que Efraim simplesmente decidiu não ajudar o povo, não ser fiel ao Senhor, para conduzir o seu povo para destruir os inimigos que estavam habitando naquela região. Mas o mais grave disso, é que Efraim havia recebido do Senhor um presente que ele não merecia, e na hora da batalha,
na hora que ele precisava fazer valer toda a armadura, toda a capacidade, tudo aquilo que Deus havia dado a ele, outorgado a ele como autoridade, como força de batalha, como ferramentas, instrumentos, como armas de guerra, ele simplesmente virou as costas, porque ele achou que valia mais a pena ele desfrutar do que já tinha recebido, do que ser fiel ao Senhor, servindo e conduzindo o povo de Deus para viver aquilo que era o propósito de Deus. Salomão, falando a respeito disso que eu falo é do nosso posicionamento nos tempos de batalha. Ele diz: olha, se você vacilar, ou na versão Almeida, revista e corrigida, se você se mostrar fraco no dia da batalha, a sua força será pequena. A Nova Versão Internacional já vem dizendo: se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Independente do que você tenha recebido de Deus, independente dos seus dons, dos seus talentos, independente do conhecimento que você tenha da palavra de Deus, se você não se mantiver fiel, independente das promessas que Deus tenha feito a você, a sua casa, a sua descendência, se você não decidir permanecer fiel à palavra de Deus, certamente você porá por água abaixo tudo aquilo que Deus já prometeu para a sua vida e para a sua casa. E você sabe o que é que Deus tem colocado na sua vida. Você sabe o que é que Deus tem feito por você. Neste salmo, o salmista vem nos chamando a atenção para nós nos lembrarmos do que o Senhor fez. E quando ele começa a chamar a nossa atenção a isso, ele lembra exatamente do que aconteceu com o Efraim, com a tribo de Efraim. Uma tribo que não merecia ser tribo, que não merecia a bênção da primogenitura, que tinha tudo de Deus, que tinha um propósito de Deus para a vida deles, mas que decidiram no momento da batalha, no momento da dificuldade, no momento da adversidade, eles primaram por satisfazer as suas próprias vontades. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. O Senhor tem armado você, o Senhor tem munido você de armas poderosas, o Senhor tem dado vitórias extraordinárias. O salmista vem falando aqui sobre todas as vitórias que o Senhor deu a eles. O salmista vem falando sobre todo o caminho, e eles mesmo assim deliberadamente colocavam Deus à prova. Deus deu a eles comer o pão dos anjos, é o que diz ali o versículo 25, ele enviou o vento oriental, a Bíblia diz que ele fez então saciar a fome daquele povo. O Senhor conduziu no deserto, o Senhor fez tudo o que precisava fazer, para no momento da batalha, para no momento da guerra, aquele povo ser um povo forte. Mas a tribo de Efraim, uma tribo icônica, uma tribo que sabia que não merecia estar ali, ela simplesmente virou as costas para o Senhor, para os preceitos do Senhor, para a vontade de Deus, se recusaram, diz a palavra. Não é que eles não conseguiram, eles se recusaram a viver de acordo com a lei do Senhor. Feche os seus olhos nessa noite. Sabe, queridos, nós temos vivido tempos de batalhas renhidas, duras batalhas em todas as áreas. Muitas pessoas perdendo seus familiares, muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas pessoas se apostatando da fé, abandonando o Senhor. Eu queria chamar a sua atenção nessa noite para você se lembrar do que o Senhor fez, para que você não seja um guerreiro desleal na presença de Deus. Seria você alguém confiável, a quem o Senhor pode confiar as suas armas poderosas? Seria você alguém, segundo a palavra, que é fiel nas coisas materiais, para que você também possa receber as espirituais? Seria você alguém que Deus pode confiar, em quem Deus pode confiar?
Será que no meio da batalha você tem virado as costas? Será que no meio da batalha você tem voltado atrás? Você que recebeu do Senhor dons, talentos, você que é um guerreiro, uma guerreira valente, que sabe o quanto o Senhor já fez em você e através de você, e hoje por causa das dificuldades, você tem buscado voltar atrás, você tem decidido virar as costas, você tem decidido se afastar da lei do Senhor, dos caminhos do Senhor. Eis que hoje o Senhor vem falar ao seu coração, para que você volte, para que você se sustente, para que você não seja um guerreiro desleal, mas que você possa alinhar o seu coração ao propósito de Deus, à vontade dEle. Foi para esse momento que Ele armou você. A fé não é para simplesmente quando as coisas estão bem, a fé não é para quando as coisas estão a mil maravilhas, não. A fé é exatamente para quando o tempo fecha, para quando as batalhas são as maiores possíveis. Sabe, o apóstolo Paulo, ele escreve a respeito disso: deixe os seus olhos fechados, só para você não perder a sua concentração, para você não perder aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Deixe Ele ministrar ao seu coração. O apóstolo Paulo, quando vem falando a respeito disso em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8, ele vem falando, dizendo: olha, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abatidos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também os ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que vemos, mas no que não vemos, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Coloque os seus olhos no que é eterno. Coloque os seus olhos na fidelidade de Deus. Saiba que a sua batalha é a batalha do Senhor. A sua guerra é a guerra do Senhor. Saiba que o Senhor conta com você, guerreiro valente, guerreira valente. Não volte atrás. Não volte atrás. Não abandone o seu posto, não abandone aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Faça conforme as suas forças, e que você possa fazer valer aquilo que Deus fez com você. Você e eu sabemos que nós não merecíamos nada como Efraim, nem merecíamos ser chamados filhos de Deus. Por que agora começamos a querer cobrar de Deus alguma coisa, como se tivéssemos direito? Porque queremos cobrar de Deus como se fosse os trabalhadores das 6 horas, que acham que tem direito de ganhar mais do que os outros, porque levantou um pouco mais cedo. Não, queridos, não. Levante os seus olhos para os céus, coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Saiba que nós não merecíamos nada, não temos direito a nada. Ele nos amou, Ele inverteu a mão sobre as nossas cabeças, nos tomou por filhos, nos deu uma herança.
A palavra do Senhor diz, o apóstolo João diz: olha que coisa maravilhosa é essa que o Senhor nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Que você possa honrar então o seu pai. E o momento de você honrar ao seu pai é no momento da batalha, é no momento da dor, é quando a fornalha é aquecida 7 vezes mais, é que vai realmente ser demonstrado quem é o seu Deus. É nesse momento que você realmente vai demonstrar quem é você no mundo espiritual. É quando você é jogado na cova dos leões, é quando o gigante está de pé diante de você. A palavra do Senhor diz que o Senhor preteriu Efraim e escolheu Judá, porque em Judá ele achou um homem segundo o seu coração, e tirou a arca de Siló, e levou a arca para Sião, para a cidade de Davi, para estabelecer com ele uma aliança. Sabe, queridos, no dia que o Senhor falou com Davi a respeito do propósito dele, a palavra do Senhor diz que o profeta Natã foi até Davi e disse: o Senhor se agradou de você, e agora o Senhor está firmando uma aliança com você, jamais faltará um descendente seu no reino. O Senhor está expondo aqui agora tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Sabe, queridos, e diferente de Saul, que quando venceu uma batalha correu e foi erigir um altar em sua honra, a palavra do Senhor diz que Davi correu para dentro do templo, se ajoelhou nos pés do altar e disse: Deus, quem sou eu? Não deveria nem estar aqui, e agora, além do Senhor me abençoar, o Senhor ainda faz promessa para minha descendência. Eu não sou nada, Senhor, eu não mereço nada. Que o seu coração se quebrante diante de Deus, e que você possa fazer realmente uma aliança com Ele, dizendo: Senhor, eu não vou fugir da batalha, eu morro, mas não entrego os pontos, eu morro, mas não volto atrás. Perseguido por Saul, 12 anos aproximadamente morando no deserto, fugindo, Davi relata que os ossos dele estavam apegados à carne, que as pessoas olhavam para ele e maneavam a cabeça, e ele dizia: mas a minha esperança está no Senhor. Não importa quanto tempo dure a sua luta, a sua batalha, saiba de uma coisa: se você não voltar atrás, a aliança que o Senhor fez com você não será quebrada, porque Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel, assim como Moisés o declarou. É um texto que eu gosto muito, e os irmãos já o conhecem de cor. Ele é a rocha, diz Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Que não seja você um guerreiro desleal na presença do Senhor. Deus conta com você. Neste exército, o Senhor conta com você. Ele conta com o seu testemunho, Ele conta com a sua disposição, Ele conta com tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Todas as armas poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas das trevas não foram dadas a você à toa. Então decida honrar o nome do Senhor, decida exaltar o nome dEle, e decida guerrear as suas batalhas, as batalhas do Senhor. E aqueles que estiverem ao seu redor, no que depender de você, não ficarão para trás, mas receberão o lugar, a porção daqueles que são destinados realmente de acordo com o propósito e a vontade soberana de Deus, em nome de Jesus. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria convidá-lo a colocar mesmo diante do Senhor. Coloque o seu coração, declare diante dEle, pela oração e pela súplica,
as suas necessidades, a sua condição. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida, eu não sei quais são as suas batalhas, mas uma coisa eu sei: Deus as conhece. Deus as conhece, conhece cada uma delas, cada uma delas. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, Ele não retarda a sua promessa. Sabe, queridos, enquanto os filhos de Asaf estavam compondo, ele dizia para o povo de Israel: deixe os seus olhos fechados, que sempre que Deus os castigava com a morte, eles buscavam o Senhor. E o Senhor falou isso muito forte no meu coração. Esse tempo de tanta morte é um tempo que o Espírito Santo realmente quer usar para trazer o nosso coração para mais perto dele. Diz o versículo 34: sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam, com fervor se voltavam de novo para Ele, lembravam de que Deus era a sua rocha, de que Deus, o Altíssimo, era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à aliança. Que não seja somente pelas dificuldades que você busca o Senhor, que não seja apenas pelos momentos difíceis, que não seja apenas com a sua boca, mas que a sua conduta, que o seu viver diário possa honrar o Senhor a cada dia, e que você possa viver realmente todo o plano, todo o propósito dele para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te dar graças nessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida de cada um dos que estão aqui nessa noite, por aqueles que estão ouvindo essa palavra. O Senhor conhece as batalhas de cada um deles. O Senhor sabe o que cada um tem enfrentado, Deus. O desejo do teu coração é honrar os teus filhos, de acordo com a tua promessa. Assim como o Senhor fez com Caleb, que pediu os lugares mais difíceis, pediu Hebrom como herança, onde estavam os gigantes, os mais difíceis guerreiros, descendentes dos Refaíns. E ele disse: dê-me Hebrom por herança, porque se o Senhor estiver comigo, eu os vencerei. Deus, que o Senhor possa honrar também cada um dos teus filhos que nessa noite estabelece uma aliança, ou renovam a sua aliança contigo, Deus, de não serem de forma alguma, Deus, guerreiros desleais, homens e mulheres que no meio da batalha abandonam os seus postos, homens e mulheres que não guardam a tua aliança e que se recusam a viver de acordo com a tua palavra, com a tua lei. Senhor, que cada um que nessa noite entendeu a tua palavra e honra o Senhor com a sua vida e decide, Senhor, que viverão para a glória e para o louvor do teu nome, que eles possam experimentar da tua graça, do teu favor, da vida com abundância, Senhor, que só o Senhor pode dar a cada um deles, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Que nessa noite eles possam entender, serem revigorados, Senhor, que as suas forças possam ser reanimadas, que eles possam olhar para tudo que o Senhor já fez e que eles possam decidir permanecer firmes, sabendo que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus sim, que exige fidelidade, que exige que sejamos fiéis, que exige, Senhor, que guardemos a tua aliança, mas que não volta atrás na tua promessa e cumpre-a nas nossas vidas. Que seja assim na vida de cada um dos teus filhos, Pai.
que eles sejam nessa noite revigorados. Restaura as forças. A tua palavra diz que tu, Senhor, és aquele que dá força ao cansado, que restaura as forças daquele que já não tem nenhum vigor, porque até os jovens se cansam e ficam fatigados, mas aqueles que esperam em ti, a tua palavra diz que renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não ficarão fatigados. Pai, que seja assim na vida dos teus filhos. Restaura-os para a glória e para o louvor do teu nome, que a tua promessa seja firmada sobre a vida de cada um, e que nós possamos, Senhor, assim experimentar da tua fidelidade, e sabermos, Senhor, que quando a nossa batalha se encerrar aqui na terra, nós teremos do Senhor uma coroa preparada para aqueles que não voltarem atrás, para aqueles cujos corações se mantiverem fiéis na tua presença, Pai. Muito obrigado, eu te louvo e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, para que eles tenham os olhos abertos, em nome do Senhor Jesus, que eles possam ter os olhos abertos, como teve aberto, Senhor, os olhos daquele servo de Eliseu, naquele dia, em que viu que aquele exército que estava com eles, era maior do que os que estavam contra eles. Pai, que cada um possa enxergar dessa forma, e saber que o Senhor cumprirá as suas promessas para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, agora e para sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Então saiba de uma coisa: você e eu somos como Efraim. Não volte atrás. Não tínhamos direito algum, nem filho éramos, mas recebemos de Deus o direito e o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que a todos aqueles que o receberam, a saber, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Que seja assim na sua vida, na sua casa, e que você possa ir viver a melhor semana da sua vida, como um bom guerreiro, como uma boa guerreira do Senhor, não voltando atrás, mas permanecendo firme, para a glória e para o louvor do nosso Deus, em nome de Jesus. Vão em paz, que Deus em Cristo os abençoe.